Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 85. O conflito futuro. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Uma crise vai envolver o mundo. A mais terrível luta de todos os séculos está justamente à nossa frente. Acontecimentos que há mais de 40 anos, baseados na autoridade da palavra profética, declarávamos ser iminentes, desenrolam-se agora perante os nossos olhos. Já os legisladores da nação, refere-se aos Estados Unidos, foram instados a emendarem a Constituição, restringindo a liberdade de consciência. A questão de impor a observância do domingo tornou-se de interesse e importância nacionais. Bem sabemos qual será o resultado desse movimento. Mas estaremos prontos para o acontecimento? Temo-nos desincumbido fielmente do dever que Deus nos confiou de dar ao povo a advertência quanto ao perigo que tem pela frente? Muitos há mesmo entre os que se empenham neste movimento em favor da imposição do domingo que se acham cegos aos resultados que virão após essa ação. Não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa. Muitos jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Qualquer movimento em favor da legislação religiosa é realmente um ato de concessão ao papado, que por tantos séculos tem constantemente guerreado contra a liberdade de consciência. A observância do domingo deve sua existência como uma chamada instituição cristã ao mistério da iniquidade, e sua imposição será o virtual reconhecimento dos princípios que são a pedra angular do catolicismo. Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo, de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado. Isso não será outra coisa senão dar vida à tirania que há muito aguarda ansiosa sua oportunidade de saltar de novo para o despotismo ativo. O movimento da reforma nacional, exercendo o poder da legislação religiosa, manifestará, quando plenamente desenvolvido, a mesma intolerância e opressão que prevaleceram nos séculos passados. Concílios humanos assumiam então as prerrogativas da divindade, esfacelando sob seu poder despótico a liberdade de consciência, e a prisão, o exílio e a morte seguiam aos que se opunham aos seus ditames. Se o papado ou seus princípios forem de novo conduzidos ao poder pela lei, os fogos da perseguição de novo se acenderão contra os que não quiserem sacrificar a consciência e a verdade em deferência a erros populares. Este mal está prestes a realizar-se. Se Deus nos proporcionou luz que mostra os perigos à nossa frente, como poderemos subsistir perante Ele se negligenciarmos fazer todos os esforços que pudermos para apresentá-la ao povo? Podemos contentar-nos com deixá-los ir ao encontro desse acontecimento momentoso, sem os advertir? Há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda de propriedade e da própria vida, para defender a lei de Deus que é anulada pelas leis dos homens. Nesta situação, os planos de ação mundanos instarão em que se condescenda exteriormente com as leis do país, por amor da paz e harmonia. E alguns há que mesmo instarão com esse procedimento, baseando-se na passagem: toda a alma esteja sujeita às potestades superiores. As potestades que há foram ordenadas por Deus. Romanos capítulo 13, verso 1. Mas qual foi o procedimento dos servos de Deus nos séculos passados? Quando os discípulos pregaram a Cristo e Ele crucificado, após sua ressurreição, as autoridades mandaram-lhes que não falassem nem ensinassem mais nada em nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 19 e 20. Continuaram a pregar as boas novas da salvação por Cristo, e o poder de Deus acompanhou a mensagem. Os doentes foram curados e milhares foram acrescentados à igreja.
Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 17 e 18. Mas o Deus do céu, o grande governador do universo, tomou o caso em suas mãos, porque os homens estavam combatendo a sua obra. Mostrou-lhes claramente que há um governador acima dos homens, cuja autoridade tem de ser respeitada. O Senhor enviou o seu anjo à noite para abrir as portas da prisão e ele livrou aqueles homens que Deus comissionara para fazer sua obra. Disseram os principais dos sacerdotes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 18. Mas o mensageiro celestial enviado por Deus disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 20. Os que procuram obrigar os homens a observarem uma instituição do papado e pisam a autoridade de Deus, estão fazendo uma obra semelhante à dos guias judeus nos dias dos apóstolos. Quando as leis dos governadores terrestres são postas em oposição às leis do governador supremo do universo, então os que são leais súditos de Deus ser-lhe-ão fiéis. Nós, como um povo, não temos cumprido a obra que Deus nos confiou. Não estamos preparados para o desfecho ao qual nos levará a imposição da lei dominical. É nosso dever, ao vermos os sinais do perigo que se aproxima, despertar-nos para a ação. Que ninguém se assente em calma expectativa do mal, confortando-se com a crença de que esta obra terá de prosseguir, porque a profecia o predisse, e que o Senhor guardará o seu povo. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Fervente e eficaz oração deve ascender ao céu para que essa calamidade seja adiada até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. Haja as mais fervorosas orações, e então trabalhemos em harmonia com as nossas orações. Pode parecer que Satanás esteja triunfando e que a verdade seja abatida pela falsidade e o erro. O povo sobre o qual Deus estendeu sua proteção e o país que tem sido um refúgio para os servos de Deus e defensores da verdade, oprimidos em sua consciência, podem correr perigo. Mas Deus deseja que recordemos seu trato com seu povo no passado para salvá-lo dos inimigos. Ele sempre tem escolhido extremidades, ocasiões em que parecia não haver possibilidade de libertamento das operações de Satanás para a manifestação de seu poder. A necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Pode ser que ainda seja concedido ao povo de Deus um prazo para despertar e fazer brilhar sua luz. Se a presença de 10 justos teria salvo as ímpias cidades da planície, não será possível que Deus, em resposta às orações de seu povo, mantenha em xeque as operações dos que anulam sua lei? Não deveremos humilhar grandemente o coração perante Deus, fugindo para junto do trono de misericórdia, e instar com ele para que revele seu grande poder? Se nosso povo continuar na atitude indiferente na qual tem estado, Deus não poderá derramar sobre eles o seu Espírito. Não estarão preparados para cooperar com ele. Não estão despertos para com a situação e não reconhecem o perigo que ameaça. Devem sentir agora, qual nunca dantes, sua necessidade de vigilância e ação coordenada. A obra peculiar do terceiro anjo não foi ainda vista em sua importância. Deus pretendia que seu povo estivesse muito mais adiante da posição que ocupa hoje. Mas agora que é chegado o tempo para se porem em ação, tem ainda que fazer o preparo. Quando os reformadores nacionais começaram a instar por medidas tendentes a restringir a liberdade religiosa, nossos dirigentes deveriam ter estado despertos à situação e deveriam ter trabalhado fervorosamente para neutralizar esses esforços. Não era plano de Deus que a luz fosse retida de nosso povo, a própria verdade presente de que careciam para este tempo. Nem todos os nossos pastores que estão proclamando a mensagem do terceiro anjo compreendem realmente o que constitui essa mensagem.
O movimento da Reforma Nacional foi por alguns considerado de tão pouca importância que não julgaram necessário dar-lhe muita atenção, imaginando mesmo que, assim procedendo, concederiam tempo para questões diferentes da mensagem do terceiro anjo. Que o Senhor perdoe a nossos irmãos por assim terem interpretado a própria mensagem para este tempo. O povo deve ser despertado em relação aos perigos do tempo presente. Os vigias estão adormecidos, estamos com anos de atraso. Que os principais vigias sintam a necessidade urgente de olharem por si mesmos, a fim de que não percam as oportunidades que lhes são dadas de ver os perigos. Se os dirigentes de nossas associações não aceitarem agora a mensagem que Deus lhes envia e não cerrarem fileiras para a ação, as igrejas sofrerão grande perda. Quando o vigia, vendo vir a espada, dá à trombeta um sonido certo, o povo engajado ecoa a advertência, e todos terão oportunidade de preparar-se para o conflito. Mas, demasiadas vezes, o líder fica hesitando, como que dizendo: não nos apressemos demais. Pode haver engano. Devemos ter cuidado para não levantar alarme falso. A própria hesitação e incerteza de sua parte com o que estão a dizer, paz e segurança, sem muita exaltação, nada de alarme. Tem-se falado mais dessa questão da emenda religiosa do que ela merece. Essa agitação toda passará. Assim, ele virtualmente nega a mensagem enviada de Deus, e a advertência que se destinava a despertar as igrejas deixa de realizar sua obra. A trombeta do vigia não dá sonido certo, e o povo não se prepara para a batalha. Que os vigias não deixem acontecer que, por sua hesitação e demora, pessoas sejam deixadas a perecer e seu sangue seja requerido de sua mão. Por muitos anos temos aguardado a imposição de uma lei dominical em nossa terra, e agora que o movimento está quase nos atropelando, perguntamos: cumprirá nosso povo seu dever na questão? Não poderemos ajudar a erguer a norma e chamar para a frente os que têm consideração pelos seus direitos e privilégios religiosos? Aproxima-se rapidamente o tempo em que os que preferem obedecer a Deus e não obedecer ao homem serão levados a sentir a mão da opressão. Desonraremos, pois, a Deus, conservando-nos silenciosos enquanto seus santos mandamentos são pisados. Enquanto o mundo protestante está por sua atitude fazendo concessões a Roma, despertemos para compreender a situação e observar em seus verdadeiros lances a contenda ante nós. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética e procuremos despertar o espírito do verdadeiro protestantismo, acordando o mundo para a intuição do valor dos privilégios da liberdade religiosa por tanto tempo usufruídos. Deus nos convida a despertarmos-nos, pois está perto o fim. Cada hora que passa é de atividade nas cortes celestiais para preparar sobre a terra um povo que faça sua parte nas grandes cenas que em breve se desenrolarão ante nós. Esses momentos que passam e que de tão pouco valor se nos afiguram, estão repletos de interesses eternos. Estão a moldar o destino de pessoas para a vida eterna ou para a eterna morte. As palavras que proferimos hoje aos ouvidos do povo, as obras que efetuamos, o espírito da mensagem que proclamamos, serão um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. Meus irmãos, estamos nós reconhecendo que nossa própria salvação, assim como o destino de outras pessoas, depende do preparo que agora fazemos para a prova que se aproxima? Estamos demonstrando aquela intensidade de zelo, aquela piedade e devoção que nos habilitarão a subsistir quando se manifestar a oposição contra nós? Se Deus já falou por mim, virá o tempo em que seremos levados perante conselhos, e cada aspecto da verdade que mantemos será criticado severamente. O tempo que tantos estão deixando passar desperdiçado deveria ser dedicado ao encargo que Deus nos deu de prepararmos-nos para a crise que se aproxima. A lei de Deus deve ser amada e honrada por seu verdadeiro povo, agora mais que nunca.
Há a mais imperativa necessidade de impressionar a mente e o coração de todos os crentes, homens e mulheres, jovens e crianças, com a ordem de Cristo. Examinai as Escrituras. João capítulo 5, verso 39. Estudemos nossa Bíblia como nunca antes. A menos que nos elevemos a um estado mais alto e santo em nossa vida religiosa, não estaremos prontos para o aparecimento de nosso Senhor. Como foi dada a grande luz, Deus espera correspondente zelo, fidelidade e devoção da parte de seu povo. Tem de haver mais espiritualidade, mais profunda consagração a Deus, um zelo em sua obra nunca visto anteriormente. Muito tempo deve ser gasto em oração, para que as vestes de nosso caráter sejam lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro. Devemos, especialmente com fé inabalável, buscar de Deus graça e poder para seu povo agora. Não acreditamos ter chegado plenamente o tempo em que Ele haja por bem que nossas liberdades sejam restringidas. O profeta viu 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Outro anjo, vindo do Oriente, bradou-lhes, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Apocalipse 7, versos 1 e 3. Isso assinala o trabalho que devemos fazer agora. Uma grande responsabilidade cabe aos homens e mulheres de oração através do país, de pedir a Deus que detenha a nuvem do mal e conceda mais alguns anos de graça nos quais trabalhar para o Mestre. Clamemos a Deus para que os anjos segurem os 4 ventos até que sejam enviados missionários a todas as partes do mundo e proclamem a advertência contra a desobediência à lei de Jeová.